Vamos começar de novo. Hare Krishna. Então nós estamos dando continuidade ao estudo da Guia Completa da Bhagavad Gita com tradução literal, escrito pelo mestre espiritual Hridayananda Das Goswami Acharya Deva. A gente está na parte 12, chamada Mukti, liberação, na subseção Brahman, o imperecível supremo. Na Bhagavad Gita, Krishna ensina que Brahman, espírito, o imperecível supremo, é tanto um destino espiritual quanto um estado espiritual de existência para almas. Brahman é eterno e pessoal, sua natureza sendo o eu superior, 8.3. Esse é o significado primário de Brahman na Gita. Mas vamos rever rapidamente outros significados. Krishna, por 2 vezes, chama a totalidade da energia material de Brahman, 14.3 e 4. Uma vez que ele, Krishna, é sua fonte, 10.8, e ela é sua natureza separada, 7.4. Krishna também se refere à escritura védica como Brahman, 3.15, 6.44. Um uso normal, se não primário, dessa palavra. E por 2 vezes, ele chama de Brahman a sagrada sílaba Om, 8.13, 17.23. Bom, então, Brahman em geral sempre significa mesmo a energia transcendental, aquela coisa que não é isso aqui que a gente está tendo, aquilo que não é matéria, é Brahman, assim é o termo genérico. Então você como alma é Brahman, Deus não sendo material é Brahman, e até também todo aquele local para onde você vai, enfim, o tal do reino de Deus é Brahman. É por isso que as coisas daqui que são espirituais, como a sílaba Om, as escrituras, também são Brahman. Então, nesse é o sentido mais comum da palavra. É uma tradução, se for traduzir, transcendência, energia transcendental. Seria uma tradução para Brahman. Então, é genérico. Pode ser qualquer coisa espiritual. Por isso que vai surgir a confusão das pessoas acharem que a alma é não diferente de Deus, porque os dois são Brahman. Só que o fato dos dois serem da mesma energia não significa que os dois são iguais, porque tem a questão individual, tem a questão da alma existir infinitas entidadezinhas almas e ter uma entidade superior, Deus. Todas elas são Brahman, mas cada um é um indivíduo. Que nem a gente pode falar, nós somos todos seres humanos. Não significa que nós somos uma única pessoa, né? Eu sou ser humano, você é ser humano, mas somos 2 seres humanos diferentes. Nesse sentido. Krishna, entretanto, usa principalmente o termo Brahman em seu sentido mais célebre e importante, como encontrado na seção sobre conhecimento dos Vedas, as Upanishads. Lá, Brahman refere-se, sobretudo, à existência pura e eterna compartilhada por Deus e pelas almas, ou seja, o local, o destino. Por isso que a gente está aqui lendo sobre Brahman na seção de Mukti, que acontece com a alma quando ela atinge a iluminação, para onde que ela vai. Por mais de 1 milênio, teólogos indianos sofisticados têm argumentado e especulado sobre o significado preciso de Brahman nas Upanishads, assim como estudiosos e místicos ocidentais ao longo dos últimos séculos. Alguns têm afirmado que um Brahman monista impessoal é a verdade mais elevada, no qual almas liberadas se fundem, desprendendo-se de sua identidade individual e personalidade. Então essa é uma proposta que rola no mundo do yoga. E se você for na filosofia
indiana, se você for fazer uma viagem para a Índia, se for fazer um curso de formação de yoga, você vai encontrar esse tipo de discussão. Essa proposta que a gente chama de impersonalista. Aqui no Brasil, quando o pessoal fala Vedanta, vou fazer o curso de Vedanta, eu estou estudando Vedanta. Apesar disso aqui ser Vedanta, é que nem Gillette, né? Pegou a marca primeiro, então o Vedanta ficou mais para esse pessoal que fala do impersonalismo. Entendeu? Então quando você está fazendo Vedanta, aí esse pessoal acha que no fundo é isso, que todo mundo vai fundir no Brahmano. Não existe Deus, na verdade é um caminho ateísta, porque não acredita na existência separada de Deus. Só acredita na existência de Brahman. É tudo uma única coisa e no fundo tudo isso aqui que você está vendo de diferença, eu, você, tudo isso aqui não existe, é ilusão. Por isso que eles são chamados também de Mayavadi. Vadi é fala, Maya, ilusão. Eles falam que tudo é ilusão. Então, para o impersonalista, tudo é ilusão, porque no fundo só existe uma única coisa que é Brahman. Então, essa é uma apresentação que é errônea, que não vai bater com a Bhagavad Gita, mas é uma apresentação que tem. Para você ter uma visão assim legal, para entender os dois pontos de vista, no meu livro Caminho 3T eu coloco uma seção onde eu explico assim as duas filosofias de uma forma clara e simples, racional, para você entender as falhas lógicas desse conceito de fundir com Brahman e as falhas escriturais. E já que Krishna fala de Brahman na Gita, alguns têm argumentado que ele defende esse tipo de liberação impessoal na unidade absoluta. Entretanto, uma análise cuidadosa do que a Gita realmente diz sobre Brahman fornece um quadro muito diferente. Vamos começar. Brahman, existência espiritual, situa-se acima dos três modos da natureza, 14:26. Além da morte, 4:30, 7:29, 13:13, 14:27. Ademais, ele traz prazer espiritual ilimitado e primoroso. Assim, pleno contato com Brahman traz alegremente felicidade infindável, 6:28, e prazer sem limites. Então essa é uma proposta que a gente faz do yoga, que a vida espiritual vai lhe dar esse prazer infindável, incalculável, sem limites. E é legal porque na medida que você vai praticando o yoga, na medida que você consegue direcionar a sua mente para dentro, para o aqui e agora, para cima, para a devoção, na medida que você consegue praticar yoga, você experimenta esse crescente prazer. Então você pode já começar a degustar ele já, agora. E na medida que você vai avançando, se aperfeiçoando, você consegue experimentar mais. Então é legal que não é uma coisa tipo zero e depois de repente você está lá no paraíso. Não é essa a proposta do yoga. Você vai ter que ir experimentando aqui agora. Você vai ter que... Agora é o momento de você cada dia tentar experimentar isso mais. E funciona. No entanto, para encontrar esse prazer interior interminável, o indivíduo ocupado em Brahma Yoga não deve aferrar-se a contatos externos, 5:21, produzidos pelo contato dos sentidos com seus objetos. E para saborear esse prazer imperecível, é preciso também saber que Brahman é subordinado a Krishna, 13:13. Pois ele é o Brahman supremo, 10:12. A base do Brahman imortal e imperecível e a fonte do prazer absoluto, 14:27. Então Krishna declara abertamente na Bhagavad Gita que ele é a base do Brahman. E que ele é o Brahman
supremo. Ele declara isso diretamente. Ele faz essa distinção. Ele se coloca em relação a Brahman, dizendo que ele é a fonte do Brahman, não que Brahman é a fonte dele. Foi até aquela pergunta que a gente teve ontem. Claramente ele fala, eu sou a base do Brahman, eu sou a fonte de Brahman, não vice-versa. E ele é a base do prazer ilimitado. Krishna ainda declara que que se compreende Brahman plenamente por refugiar-se nele, em Krishna, 7.29. Ao ouvir isso, Arjuna de imediato pergunta, o que é esse Brahman? 8.1. Krishna responde que Brahman é o imperecível supremo e sua natureza é o eu superior, 8.3. Outra vez, Brahman não é impessoal, pois sua natureza é um eu individual. Krishna declara 2 vezes que uma alma pode qualificar-se para a existência Brahman ou partilhar dela, Brahma Bhuyaya Kalpate. Em ambos os casos, a alma atinge Brahman não por declarar-se Deus, mas sim por devoção a Deus, Krishna, que é tanto a base do Brahman, 14.27, quanto o próprio Brahman Supremo. Então, assim, diretamente Krishna fala, como é que você quer chegar no Brahman? Ele não fala, então você é Deus. Só você entender que você é Deus. Ele não fala nada disso. Ele fala, você vai chegar no Brahman com Bhakti. Você vai ter que ter aquele último elemento da vida espiritual mais poderoso, Bhakti. Devoção. Só com esse poder de Bhakti é que você vai conseguir atingir a iluminação final. Tudo mais é o apoio, está chegando lá, está entendendo, tá bom. Mas para você realmente atingir, é Bhakti. Esse é o tema da Bhagavad Gita. É muito louco que essas pessoas ficam achando que propondo esse Brahman impessoal, quando Krishna claramente fala o tempo todo na Bhagavad Gita, do final do capítulo 6 em diante, ele fica falando de Bhakti, 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 devoção, devoção. Devoção é amor. Bhakti é a palavra para amar. Amor requer um amante, um amado, e o amor não é uma coisa só, não é uma energia. É uma coisa pessoal. Amor é pessoal. Amor só tem sentido quando a gente fala de pessoas. A gente não pode falar que uma pedra ama outra pedra. Não tem sentido isso. A gente não pode falar que um raio ama outro raio, é energia pura. A gente não pode, né? Não tem sentido. Uma bomba nuclear ama... Não tem sentido, são energias também. Uma usina nuclear ama outra usina. Não tem sentido, é energia. Mas não é pessoa. Então energia não é suficiente para o amor. Tem que ter a personalidade. E devoção, e Krishna sempre se destacando, não nessa sessão, mas a gente viu na outra sessão, como Krishna claramente se destaca da alma, claramente explicando, ó, você tem eu. Diferente. Mesma natureza, mas nós somos diferentes. De novo, nós somos humanos, mas nós somos diferentes. Somos brasileiros, mas nós somos diferentes. Então a gente tem coisas em igual, mas a gente tem coisas diferentes. Muito clara a mensagem. Você tem que distorcer bastante a Bhagavad Gita para chegar à conclusão do Brahman impessoal. E mesmo no Yoga Sutra, também você tem que distorcer o Yoga Sutra para achar que a mensagem é impessoal. Porque Patanjali também fala no Yoga Sutra que devoção, Ishvara Pranidhani, que esse é a perfeição da perfeição do yoga. Ishvara Pranidhani, devoção ao Senhor é Samadhi Siddhi, é a perfeição da perfeição do yoga. E que por devoção você vai atingir essa perfeição do yoga. E ele explica, das 6 sutras no Yoga Sutra, Patanjali dedica 6 versos a falar
da diferença da alma para esse Ishvara que ele menciona. Ele usa o termo Senhor Ishvara. E claramente ele fala de um jeito para não deixar nenhuma dúvida que você possa ser Ishvara. Ele fala aquele que nunca foi atingido por karma. Então, não é você, né? Aquele que é o ancião dos anciões. Esse tipo de... Sabe? Então, obviamente, não sou eu, não é você, não é ninguém aqui. Então, você tem que distorcer bastante. É uma distorção essa questão do Brahman impessoal. Eis aqui dois casos. Aquele que serve o Senhor com Bhakti Yoga indesviável transcende por completo os modos da natureza e assim qualifica-se para a existência Brahman, 14:26. Da mesma forma, aquele que pratica assiduamente vida espiritual qualifica-se a existência Brahman e alcança devoção suprema a Krishna nesse estado Brahman, 18:54. Então, bem claro, sempre falando de devoção. Por 3 vezes, Krishna descreve uma alma que passou a existir como Brahman, é o termo Brahma Bhuta, um yogi com felicidade interior, deleite interior e verdadeira luz interior, existe como Brahman, 5:24. Até mesmo esse yogi, no entanto, alcança paz por constatar que Deus é magnífico, é o magnífico Senhor de todos os mundos e o amigo querido de todos os seres, 5:29. Felicidade última advém para um yogi impecável de mente serena e paixão aquietada que passou a existir como Brahman, 6:27. Esse processo leva a ver Krishna em todos os seres e todos os seres em Krishna, 6:29-31. Então, assim, você viu que logo em seguida dele qualificar o que seria um yogi no estado de Brahman, a ele, devoção, entra Krishna. Logo em seguida, não tem dúvida. Né? Como foi aqui o caso. 6:27, ok, ele está a existir como Brahman. E aí, por isso, ele vê Krishna em todos os seres e todos os seres em Krishna. Então, ele tem Krishna nesse estado de Brahman. Pois yoga culmina em devoção a Krishna, 6:47. Aí acaba o capítulo, essa sequência, quando Krishna apresenta a Bhakti Yoga no final do capítulo 6. Não tem dúvida. A perfeição do yoga, Bhakti. Toda a explicação de yoga dos primeiros 6 capítulos da Bhagavad Gita acaba com essa descrição do yogi perfeito em Brahman, e aí o último verso é Bhakti, é quando Krishna apresenta formalmente Bhakti, dizendo, não, esse é o melhor de todos, está em Bhakti. E aí dali para frente ele vai se explicar, se apresentar nos capítulos 7 em diante. De fato, o yogi Brahmabhuta é aquele que encontra prazer e luz internamente, e é o próprio Krishna que reside dentro do coração do yogi, 6:47, 15:15 e 18:61. 3 versos onde Krishna fala que ele reside junto dentro do corpo do yogi. Por último, aquele que passou a existir como Brahman é igual para com todos os seres e alcança a devoção suprema a Krishna, 18:54. Assim, devoção a Krishna não é um degrau para a fusão numa realidade impessoal. Em vez disso, é precisamente na plataforma de Brahman que, enfim, alcança-se amor puro por Deus. Esse verso especificamente fala isso, que é ao atingir o estado de Brahman que inicia esse Bhakti. É bem interessante esse verso, bem no finalzinho da Bhagavad Gita. Brahmabhuta Prasanatma. É quando você atinge o estado de Brahman que aí sim ele se torna meu devoto.
Quer dizer, verdadeiro amor puro por Deus só vai existir quando você já for uma alma liberada. Até lá você está tentando, se esforçando, fazendo, mas o estado de perfeito amor a Deus é o estado de liberação. Por 5 vezes, Krishna apresenta Nirvana como uma meta espiritual. Interessante, né? Saber que tem Nirvana 5 vezes na Bhagavad Gita. E os 4 primeiros casos qualificam-na como Brahma Nirvana. O termo sânscrito Nirvana é gramaticalmente negativo, já que Nirvana significa sem vana, nir, sem, vana. A palavra vana, oriunda da raiz va, significa o soprar do vento, maré ou fogo. Desse modo, nirvana, tanto aqui como no budismo, tradicionalmente significa acabar com as rajadas de desejo material e renascimento, extinguir o fogo do desejo egoísta, parar com a maré de reencarnação, etc. Então, é nesse sentido, nirvana. Acabou o problema. No sentido literal de nirvana, busca-se liberdade da indesejável maré de nascimento e morte. A palavra nirvana, por si só, não especifica um estado positivo além de vana. Então, esse é um ponto que o mestre espiritual gosta de destacar. Só buscar nirvana não é o suficiente. É tipo não ter a coisa ruim. Um exemplo grosseiro é você estar lá com as suas finanças lá bagunçadas e você está com baitas dívidas. Né? Dívida no cartão de crédito, cheque especial. Então, o near dívidas seria você zerou. Não devo ninguém mais. Que é ótimo, né? Se você está devendo uma grana, cheque especial. Cheguei no 0. Que bom. Mas tem coisa melhor do que ter R$0, né? Então aí tem o positivo. Então o que vem depois de você ter zerado? Ah, bom, agora eu posso começar a poupar, viver de forma mais... Entendeu? E vou começar a juntar a riqueza. Então espiritualmente, nirvana é onde acaba a encrenca. Você acaba de ficar enrolado no mundo material. Mas e depois? O que vem? E aí a yoga passa essa informação. Não, tudo bem, a gente quer chegar no 0, mas a gente quer ir além do 0 também. O que tem depois da liberação? E justamente essa é a seção que a gente está lendo aqui. Assim, o termo Brahma Nirvana, usado por Krishna, acrescenta o elemento supremamente positivo Brahman ao processo eliminatório de Nirvana. Consciência positiva de Brahman extingue o fogo materialista, pois o indivíduo para, as ondas, vana, de renascimento e percebe o Brahman absoluto. E conhecer o Brahman é viver em Brahman, 5.20. Assim, ele não só fica livre da ilusão, mas também livre para experimentar a felicidade mais elevada em Brahman. Entendeu? A liberdade, a liberação não é só do problema, é a liberdade de poder viver e gozar eternamente o prazer da existência Brahman, da existência espiritual. Essa é a proposta do yoga. Com certeza, se Krishna quisesse descrever Brahman como uma meta impessoal, eis aqui a oportunidade, considerando o termo impessoal Brahma Nirvana, que consiste de uma palavra neutra, Brahman, e um conceito privativo, né? No sentido de privar, Nirvana. Aqui também, no entanto, Krishna não menciona nenhum destino impessoal para a alma, nem a perda de identidade pessoal. Em momento algum,
você vai ver isso. Em momento algum tem essa menção de perder a sua identidade individual. De novo, tanto na Bhagavad Gita, como no Yoga Sutra, como em textos complementares mais profundos, como o Srimad Bhagavatam. No Yoga Sutra, logo no começo, no primeiro capítulo, Patanjali fala também Purusha Kyatir, realização de Purusha, da pessoa, garante Samadhi perfeito. Então a palavra, assim, dos caminhos que ele oferece para você imediatamente se iluminar, no primeiro capítulo do Yoga Sutra, que é sobre iluminação, sobre Samadhi, né? Ele fala Purusha Kyatir, realização Kyatir de Purusha, da pessoa espiritual. Então não tem indicação de fundir, deixar de existir, que é uma ideia muito esquisita, né? Como o mestre espiritual fala, é suicídio, né? Você quer, sabe, a vida está ruim, mas não está tão ruim assim, né? Você quer eternamente deixar de existir? Esquisita, né? É uma proposta esquisita. Eu prefiro ficar aqui assim meio enrolado do que deixar de existir. Tá meio ruim, mas é melhor, né? Pelo menos aqui eu posso ainda amar, eu posso, né, ter contato, eu posso fazer carinho, eu posso, né? Tenho atividade. Então. É melhor isso do que deixar de existir. Porque se você funde, não é mais você não existe. Não existe essa, mas eu, não tem eu. A proposta impessoal, ela é muito radical. Não tem eu. Eu, não tem. Ele, não tem ele. Não tem Deus. Só é. Peraí, né? Ficou assim, né? Fica faltando, né? E não tem nada a ver com essa experiência que a gente está vivendo aqui, que é completamente individual e pessoal. A sua experiência é completamente individual e espiritual, é ou não é? Não tem sentido nenhum falar da sua experiência de vida se eu tirar esses dois elementos, individual e pessoal. Você não é máquina, não é robô, você pensa, sente, decide, escolhe, você é uma pessoa e você é um indivíduo. Se relacionando com o mundo e com outras pessoas. Se tirar qualquer um desses dois, não tem nem como a gente conversar. O que é isso? Não dá nem para conceber como é que seria a existência. Não tem sentido, né? Assim, simplesmente não dá para computar uma informação dessa, porque é tão estranha, é tão fora da realidade que a gente conhece. Ao contrário, Brahma Nirvana aparece 3 vezes no capítulo 5, 24 a 26, o qual termina com uma sonora declaração da supremacia pessoal de Krishna sobre todos os mundos, no verso 5:29. Brahma Nirvana também aparece no fim do capítulo 2, 2:72, após Krishna ter ensinado explicitamente nesse mesmo capítulo que ele próprio e todas as almas existem eternamente como indivíduos. 2:12. Krishna é a primeira coisa que Krishna fala. Krishna começa a ensinar a Bhagavad Gita no 2:11. Até lá estava Arjuna enrolado, fazendo pergunta, coisa assim e tal. 2:12 é 2:12 a segunda coisa que Krishna fala. Todo mundo aqui sempre existiu. Pronto, ele já começou, já tirou a dúvida. É impressionante que a pessoa pode achar que não vai deixar de existir. Ele falou que todo mundo sempre existiu, existe agora e vai continuar a existir. Ele já declara de início essa posição. Você sempre vai existir. Por último, para deixar claro que Nirvana também existe dentro de Deus, Krishna afirma no capítulo 6 que o Nirvana da paz mais elevada existe solidamente dentro dele, 6:15. Esse capítulo também termina declarando a supremacia de Bhakti Yoga, no 6:47, que repousa numa relação pessoal, amorosa, entre a alma e Deus. Krishna enfatiza que quem atinge Brahma Nirvana extirpa a dualidade preconceituosa e trabalha para o bem-estar de todos os seres. 5:25.
Assim, Brahma Nirvana aumenta a compaixão e sensibilidade pessoal, ao invés de extingui-las. Afinal, ao ver a si mesma como Brahman individual, a pessoa vê todos os outros seres igualmente como Brahman, pois Brahman é uma verdadeira natureza compartilhada de todos os seres. Então, essa é a ligação, essa é a unidade. Nós somos todos um, sim, em natureza, somos todos Brahman. Então, a gente é absolutamente irmão. Todo mundo é absolutamente irmão, aqui, bichinho, árvores, Marte, porque nós somos todos, em última essência, Brahman. Então, essa é a beleza do yoga, essa unidade. Por isso que Krishna fala que yoga é samatvam, é você ver essa unidade, essa igualdade em todos. Porque essa é a visão Brahman, é a visão puramente espiritual. Com um pouquinho de materialidade, aí você diz, não, peraí, eu sou humano, você é uma vaca, eu sou brasileiro, você tem essa idade. Aí quanto mais material você fica, mais diferente vai ficando tudo. Aí chega ao ponto que dois irmãos gêmeos são diferentes. Mas na visão espiritual, Brahman, todo mundo é igual. Brahma Nirvana não é para aqueles absortos em gostar ou desgostar dos corpos de outras pessoas. Em vez disso, aquele que encontra felicidade interior, prazer interior, luz interior, alcança Brahma Nirvana. E assim existe como Brahman, espírito puro, mesmo neste mundo. 5.24. Corpos diferem, almas são iguais. Desse modo, Brahma Nirvana revela e fomenta profunda unidade entre todos os seres. Krishna enfatiza a equanimidade perfeita de Brahman. Assim, acolher a igualdade espiritual de todas as criaturas é situar-se em Brahman. 5.19. Da mesma forma, quem percebe que um estado de unidade espiritual subjaz a natureza diversa de todas as criaturas, une-se com o Brahman expansivo. 13.31. Quem vive como Brahman é igual para com todos os seres e alcança devoção suprema a Krishna, de quem todos os seres são partes. Um verso bonito, 18.54. Krishna fala 3 vezes de ir a Brahman, 4.24, 4.30, 8.24. 2 vezes de alcançar Brahman, 5.6, 18.50. E 1 vez de situar-se em Brahman, 5.20. E de avançar para Brahman, 13.31. Nenhuma dessas descrições revela explicitamente um destino impessoal ou monista para a alma. Por 2 vezes, Krishna fala literalmente de unidade, ekatvam. Um yogi que habita em unidade adora Krishna, que está presente em todos os seres. 6.31. Aqui a unidade não funde a alma e Deus num só ser, senão que promove a unidade de todos os seres precisamente porque Deus está presente de forma igual em todos eles. Os Bhakti Yogis sempre louvam o Senhor, empenhando-se com votos sólidos, reverenciando e adorando a Deus. 9.14. Outros, ainda por realizarem uma oferenda de conhecimento, Jnana Yagya, adoram o Senhor quer na unidade, quer na separação, quer na forma múltipla que está voltada para toda parte. 9.15. Aqui, unidade, ekatvam, refere-se a uma das muitas opções para adorar a Deus e não para tornar-se Deus. De fato, todas essas opções se localizam dentro de Jnana Yagya, que, por definição, é uma oferenda, Yagya, de um inferior a um superior.
Assim, o verso 9 e 15 não defende nada parecido com o monismo, mas sim reafirma o dever da alma de adorar Deus. Krishna afirma em outra passagem que uma alma avança para Brahman, Brahma Sampadhyate, por ver que os estados distintos dos seres situam-se em unidade. 13:31. Krishna também afirma muitas vezes que os seres situam-se dentro dele. 6:29, 6:30, 9:4 e 9:6. Mais uma vez, fica claro que o Uno é Krishna. Então é isso, esse é um tema bem bacana que parece assim, não estou nem aí desse papo de impessoal, pessoal, que diferença que faz? Mas faz diferença, porque vai afetar a sua vida aqui agora. Se você não consegue entender que você é uma alma eterna e tem um Deus eterno com quem você vai ter um relacionamento eterno, você não vai trabalhar a sua vida espiritual de uma maneira completa e correta. Vai ficar faltando. E aqui, hoje, amanhã, no seu dia a dia, você vai perder o acesso, você vai se fechar para o acesso àquela força maravilhosa da presença de Deus na sua vida, da proteção de Deus, do abrigo em Deus, do alento, do contato, de você poder se virar a Deus e pedir ajuda e ter aquele papo legal e Deus... Você vai perder isso tudo, porque você vai estar achando, não, mas peraí, não existe Deus, no fundo eu sou Deus, no fundo é tudo uma coisa só. Então essa confusão vai atrapalhar a sua vida espiritual, vai torná-la mais dolorosa devagar, como Krishna mesmo fala no capítulo 12. Fica muito mais difícil você avançar, sem entender claramente que sim, você é Brahman, você é eterno, espiritual, mas Deus também é e todo mundo também é. Então fica bem mais gostoso você ver todas as almas no seu processo aqui no samsara e você está no seu e você até vai querer ajudar a outra alma, porque se é tudo Brahman, então se eu me libertar, você não vai se libertar? Não faz sentido nenhum isso, né? Quem que está se libertando e você não se libertando? Então já não é mais uma coisa só. Como que pode ser uma coisa só se eu estou e você não está? Não tem sentido. Mas se a gente vê, não, essa é uma alma, você é uma alma, eu sou uma alma, então agora você está no seu processo, estou no meu processo, mas eu vou te ajudar, vamos pedir ajuda do almão, de Deus, e a coisa fica mais legal. Então é bem importante entender esse tema, apesar de ser um pouco assim, é muito elevado, sim, é elevado, mas você deve chegar a uma compreensão clara desse tema do impersonalismo versus personalismo. Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai, Hare Krishna, Namo Vishnu Padaya Krishna Bhuttisimati Vidananda Das Goswami Tinamine Namaste Guru Saipan Manase Prabhupada Pramodaya Das Hare Krishna.